Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Viena, na Suíça. Hoje é uma quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. Um abraço fraterno. Estaremos estudando o livro Nosso Lar, capítulo 28, em serviço. Faremos uma pequena revisão e pedimos também a contribuição de vocês para que possa tudo isso ser mais ativo. Bem-vinda, Leide, bem-vindo, amor. Bom, há 15 dias atrás, vimos que os espíritos foram resgatados pelos samaritanos do suposto umbral, que eu já com o passar do tempo, já não estou muito gostando dessa palavra umbral, não. Eu prefiro zona de, vamos fazer cristalização, vamos dizer, magnética vai ser muito claro, mas fica em umbral mesmo, senão vai ser muito complicado para explicar. Então, eles foram resgatados. Foram 29 espíritos, sendo que 22 estavam em desequilíbrio mental e 7 com debilidades psíquicas. Então, falamos também sobre o tipo de transporte que foi feito. E foi interessante, falamos sobre o André Luiz, no capítulo, tem dizendo, uai, por quê? Uai é meu, tá? Ele tem dizendo, por que eles, os samaritanos, têm que ter tanto trabalho com esse transporte? Por que não vem volitando? Aí, o que ele falou? Você se esqueceu de quando você estava na mesma situação que eles? Aí explicaram. Por quê? Porque eles, nesse local, estão com, os fluidos são muito pesados. Então, como eles estão nessa situação de debilidade psíquica, têm que ser transportados. Os fluidos são muito pesados. E claro, como é que você está nessa situação? Vai volitar. André Luiz está começando agora. Está começando a entender a colônia. Imagine, coitadinho dos nossos irmãos que estão em situações tão difíceis. Então, continuando, Tobias e Narcisa estão organizando tudo, a instalação para a encarnação dos desencarnados, que serão socorridos. Lá, há 5 colaboradores que estão na companhia de Narcisa, ajudando-a para a preparação das roupas e dos instrumentos de enfermagem. Só, como nós também vimos, a equipe está desfalcada. Por quê? Porque alguns colaboradores foram ajudar os samaritanos nessa noite especial. Aí, Sandro me perguntou, e ele vai responder, se o mundo espiritual é tão organizado, por que não foi previsto antes? Então, porque foi na altura da Segunda Guerra Mundial e as coisas no mundo espiritual estavam organizadas, mas como não estavam à espera de receber ao mesmo tempo possivelmente tantos desencarnados de uma vez só, então teve que haver essa readaptação. Muito bem. Ele está aprendendo. E, bom, então foi por isso. Foi uma questão de emergencial. Bueno, então, vamos começar aqui. Sim, um tópico. Como havia esse desfalque de trabalhadores, o Tobias estava conversando com a Narcisa e não pensava nem no André Luiz, porque o André Luiz está como observador. Afinal, Sim. Ele recebeu uma carteirinha de observador durante 1 ano. Então, ele observando toda essa confusão, ele se predispôs a ajudar durante a noite para auxiliar no serviço. E Tobias e a Narcisa ficaram muito contentes com a sua predisposição, com seu auxílio. Continuando,
No meu livro, eu não sei de vocês, é esse aqui, está na página 174. Ah, meu Deus. Ok. Não, eu não posso. Não Não pode minimizar. É por isso que eu quero compartilhar. Eu vou compartilhar a tela. Ai, ai, ai. E esse aqui? Ah, esse era o meu. Ai, ai, ai. Aqui, aqui. Esse eu tinha um, sabe, Adalberto? Na minha época, que vinha até um mapa do nosso lar. Você se lembra? Você se lembra dele? Faz um pouco. Eu não Faz. sou tão antigo assim. Hã? Não é tão Nada, antigo, não. não, né? Ah. Brincadeira, brincadeira. Eu, quando li pela primeira vez, eu estava em Pernambuco e chegou, justamente, eu não me recordo se é esse, com um mapa. Então, eu gostei tanto, foi muito interessante. Bueno, então vamos continuar. Eu estou compartilhando com vocês aqui a tela para que me organize direitinho. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim. Está vendo a tela? Pronto. Bom, então eu vou contextualizar. Não poderia explicar o que se passava comigo, apesar da fadiga. É o primeiro parágrafo da página 174. Então, não sei como está aí para você, Adalberto. Seria a segunda. Estamos praticamente no final, só Você está falta uma adiantando? página. Só falta uma página. Hã? Não, agora vamos continuar. Eu fiz o resumo, agora vamos continuar com o estudo. Sim, vocês estão... Então não é o capítulo 28 a 31? Não, é o capítulo 28 em serviço, sim. Nós não acabamos. Não Começamos, mas acabamos, não acabamos, não terminamos, não. Faz algum tempo que estamos. Vocês pararam onde? Estamos aqui, não poderia explicar o que se passava comigo. Falta uma página para terminar no meu livro. É o primeiro parágrafo do lado esquerdo da página 174. Bom, começa assim, Adalberto. Não poderia explicar o que se passava comigo. Ele vai dizer que está muito contente, que conseguiu, está se sentindo útil com o trabalho, né? Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo insuperável no coração. Continuando. Na oficina, onde a maioria procurava o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Por quê? Ele está, recordemos que ele teve, por que ele está lá no nosso lar? Graças à intercessão da mãe, que está num plano superior a ele. E ele está consciente disso. E por isso, gradativamente, a sua consciência fica mais tranquila, porque ele trabalhando pode ser útil e, ao mesmo tempo, a mãe se sentir o quê? Sandra? Útil. Mas contente com o comportamento do filho, porque da última vez que eles se encontraram, ele estava numa situação muito difícil. Delicada. Bom, para isso, eu fui buscar na TV Mundo Maior o bônus horas, porque teve um problema na época sobre o bônus horas. Oh, lá, lá.
queriam saber como estava o bônus horas de cada um, se lá do mundo espiritual. Foi muito interessante. Sim, não foi? Foi muito interessante quando passamos por esse capítulo. Se o bônus até o Sandro perguntou, se o bônus hora servia o quê? Como é que era, Sandro? Que você perguntou, queria saber se era hereditário. E sim, foi o Sandro. E aí ele perguntou, ô Zé, o bônus hora não pode ser hereditário, não? Eu disse, não, Sandro. Por que não, Sandro? Porque o bónus hoje tem a ver com Cada um segundo sua obra, né? enquanto estamos desencarnados, enquanto estamos em serviço. Porque ele, no caso, ele é para o todo. Ele vai ser para a colônia. Lembra que Sim, é para a colónia, mas ao mesmo tempo é individual, porque houve a situação em que para adquirir uma casa e tudo mais eram necessários 30 mil anos, hora, 30 bónus mil hora bônus hora. e tudo mais, mas o bónus hora em si não é hereditário, mas o acumular, ou seja, por exemplo, da casa e tudo mais, pode ser para a família. Não bônus horas para ter, mas a casa pode ficar. Exato. Isso. Então, foi por isso, sabe? Como o nosso estudo é sistematizado e não temos pressa para terminar, eu vou sempre em busca de obras dentro do Pentateuco ou do complemento. Neste caso, é da TV Mundo Maior, para que fique bem claro na cabecinha aqui nossa. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum, porque há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe previsões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Aí eu te pergunto, ô Adalberto, por que ele está se referindo? Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Adalberto, está escutando? Está me escutando? O Adalberto está a pensar. Não, eu estou aqui pensando, estou tentando adivinhar, porque na espiritualidade, dependendo da colônia, a gente tem que, como o André Luiz fala, a gente tem que pensar de lá para cá. Isso. A colônia André Luiz, ela fica numa zona umbralina. Ela não é o mundo maior lá da mãe de André Luiz. Tanto é que ela, para chegar até nosso lar, ela precisou de muito esforço para se recompor. Então, é praticamente, digamos assim, o nível pensamento-forma, né? O forma-pensamento, é muito semelhante à nossa, muito mais semelhante, tudo. Inclusive, até é tão semelhante que os mais ou menos que antigos, né, dos primeiros anos da colônia, eles ficavam discutindo se deveria ter alimentação ou não, se teria que tomar água ou não. Todo o sentido de um espírito, ele é inerente ao seu adiantamento moral. Então, todo o espírito que desencarna, ele vai sentir fome, ele vai sentir, não é ele vai sentir. O espírito, ele não sente nada. O espírito, ele tem impressões, lembranças
de quando ele é encarnado, inclusive alimentação. Como eles ainda estão num estado muito ainda denso, muito denso, eles ainda têm muito o perispírito que eles estão esse nível de vibração muito assim nas profundezas, né, que eles falam em profundezas e tal. Profundezas não é que tem um local, né? É um setor da psicosfera de pensamento, né? Então ali eles têm todo esse sentido. Então faz bem sentido, no caso de uma organização como uma colônia dentro do umbral, que eles tenham essa organização, né? Em termos de roupa, vestimenta, provisões de pão, que se refere ao necessário. Imagina, espiritualidade não tem nada disso. Nenhuma, só a colônia Nosso Lar, que está numa zona muito pesada, que tem isso, né? Nas outras colônias mais superiores, assim, né? Bem superiores, não tem. Ali nem falar assim, fisicamente eles falam por pensamento, não precisa falar. É só eu estar perto ali da Maria, estar perto ali de alguém e o pessoal já vai sentir o que eu quero. Outro nível. Mas, infelizmente, como muitos espíritos, eles transformam essa situação de céu e inferno como sendo um umbral ou a espiritualidade, umbral ou nosso lar, eles esquecem que nosso lar é umbral, né? É umbral. E a colônia tem até paredes grossas, altas, e tem servidores ali que ficam ali de guarda, como guardas mesmo. Então, esse setor de pensamento, ação de pensamento desses perispíritos, que estão muito pesados ainda, eles necessitam dessa situação de provisões, de pão e tudo mais, de casas para morar. Imagina alguém na espiritualidade vai morar em casa, né? Eles nem precisam de casa. Mas aqui interessante, o que ele queria se referir, Então, isso que você está falando, é tudo bem, mas o necessário. Por quê? Porque o espírito que vai chegar e que fica lá durante muito tempo, como no caso, como nós vimos numa personagem anterior, ela não queria trabalhar, se dava trabalho e ela, onde era levada ao determinado setor, ela não se sentia bem. Então, mas esses tipos. é assim que isso que é difícil de explicar até para os espíritas. Assim, veja bem a situação, é difícil explicar até para os espíritas. Mas é assim, olha, não precisa nem do hospital. Quando o André Luiz chegou lá do Umbral, ele estava num grande hospital, cheio de equipamentos e tal, e tal. Por quê? Porque eles necessitam dessa situação de estar sendo tratados. Quando nós temos uma reunião mediúnica aqui no Japão, por exemplo, o espírito vem com dor, o espírito vem com muita dor no peito. O que você vai falar para o espírito? Ah, você está desencarnado, você já morreu, você não sente dor. Não, você não vai falar isso, porque o espírito, ele sente essa dor. Ele sente, é uma dor terrível. E você que vai fazer o quê? Ah, o espírito não sente dor, isso é só uma lembrança que você dá dor e tal. Isso não é fraterno, é antiprodutivo, e você não vai socorrer o espírito de maneira adequada. Primeira coisa, assim, você está com dor, primeira coisa que a gente pergunta, você quer que tire essa dor? Primeira pergunta. É lógico. Até parece uma pergunta meio... É claro, ele está com dor, é claro que ele quer. Mas você está falando assim, com a mente dele. Ele que tem que desfazer aquela situação de dor. Não é o remédio que eu vou falar assim, olha, você aqui tem uma garrafa de água,
e aqui tem um comprimido. Você vai, toma esse comprimido, com essa água que está aqui em cima da mesa. Isso aqui vai ser um calmante, a água vai ser um calmante e o remédio vai fazer o efeito de passar dor. Feche os olhos, tome esse remédio e vai passar dor. Ele toma o remédio, que não existe, é só na minha imaginação, é só na imaginação dele. Toma a água, que não existe, é só na imaginação, e ele vai se sentir bem. E fala assim, vou levar você para um hospital, deita nessa cama, e os amigos espirituais estão lá, com cama, com remédio, com tudo, porque o espírito necessita. Todas as impressões dele, do perispírito pesado, né? A gente falou de inerência, tudo que acontece no plano espiritual é inerente à sua evolução. Dependendo da tua evolução, você compreende ou não essa situação de materialidade. Quanto mais material for a sociedade, a associação ou toda a colônia, mais necessário é aquele estritamente necessário. Então, a gente nota aí nessas escritos de André Luiz que a colônia Nosso Lar é um pronto-socorro mesmo, dentro das zonas umbralinas, que é muito difícil. Então, todo espírito fala assim, eu quero ir para o Nosso Lar. Eu não quero, porque lá é umbral mesmo. Lá eu preciso de bônus horas. É bom para eles, né? Eu acho que acredito agora, 46 esse livro, acredito agora 2006 já tenha melhorado um pouquinho, né? Lá eles chegaram num acordo que eles iam tomar sopinha. Pelo menos agora, talvez eles só tomem água. Já melhorou. Então, é mais ou menos isso que foi difícil até para Chico Xavier chegar para, digamos assim, para a FEB, e a FEB autorizar esse livro, né? Porque era muito fantasioso. É uma coisa muito humana. Eles tinham que pegar o ônibus, eles tinham que fazer roupas especiais e tal. Depois que a gente foi entender esses espíritos muito evoluídos, eles têm que sim se vestir, essa vestimenta é necessária para eles poderem pesar mais, né? Para que eles possam adentrar e fazer alguma situação. São 82 então, anos, né, que estamos nos referindo atrás. Então, progrediu bastante, né? Mas vamos continuar, só por uma situação aqui, porque você está se referindo, eu fui buscar no Céu e Inferno, sabe, Adalberto? Sobre a posição de André Luiz. E no Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 2, tem o contrário, espíritos felizes. Porque como nós estamos falando da situação desses irmãos que estão sendo socorridos, aí eu queria também saber como, e para deixar aqui claro, como ocorre no que se refere aos espíritos felizes. O exemplo do senhor Sanzon, item 10. E como te imaginas? Achas que possui uma forma definida, embora fluida? Sentes a cabeça, o tronco e os membros? Como isso que o Adalberto estava falando sobre as sensações. Tendo o espírito conservado a sua forma humana, embora divinizada, idealizada, tem com certeza aparências que eu sinto perfeitamente que tenho perna, dedos, que posso, por minha vontade, cumprimentar-te com um aperto de mão. Estou junto de vós e apertei a mão de todos os amigos, sem que eles tenham tido consciência disso. A nossa fluidez pode ir a toda parte, sem ocupar espaço e sem causar sensações, se for essa a nossa vontade. Agora estáis de mãos cruzadas e eu meti as minhas entre as vossas. Estou-vos a dizer, gosto muito de vós, mas o meu corpo não ocupa espaço. Não sei por que está pagando isso.
agora. Calma, filho. Foi você? Já tá bom. Por que você está postando apagar? Calma, foi sem querer. E você pode... Depois eu explico. Você é tão bonitinho, Sandro. Esse? Estou-vos a dizer, gosto muito de vós, mas o meu corpo não ocupa espaço e atravessado, não ocupa espaço, é atravessado pela luz. O que vos pensaríeis se um milagre se fosse visível? É a realidade permanente para os espíritos. Isso tudo que o Adalberto falou, ele está explicando que é a consciência, é o estado psicológico do espírito de acordo com o seu grau evolutivo e maturidade. Então, para finalizar, para que possamos dar... Inerente à sua evolução. É Ali ele fala assim: eu tenho braço porque é a minha vontade de ter. isso. É a minha vontade, a vontade. Falando em perispírito, o perispírito, uma das grandes. Eu acho que eu vou ser expulso daquele grupo lá do nosso querido domingo lá, né? Já abafa. Porque quando eu chego lá, eu fico brigando com eles, né? Porque tem o pessoal lá muito, muito religioso e tal, né? Agora, assim, é minha vontade, é a vontade do Espírito. Quando o Espírito fala assim, a minha vontade, eu quero fazer isso. Eu sinto perfeitamente que tenho pernas, dedos, por quê? Porque eu quero. Quando o Espírito diz assim, ele tem toda a liberdade da sua vontade, o controle da sua vontade, é que ele está realmente, ele controla o quê? A matéria. Estamos nos porque, como disse o título, Espíritos Felizes e a Senhor Sanzon. E tem toda uma história por trás de tudo isso. Quando vocês forem lá na pergunta 100, que a pergunta 100 é um tratado da evolução espiritual, ele fala assim, tem três ordens de espíritos, né? Os espíritos imperfeitos, esses imperfeitos eles têm todas as vicissitudes, né, que todo mundo tem, né? O rancor, ódio, tudo essas coisas ruins, mas principalmente ele tem muita influência da matéria. Espíritos imperfeitos têm influência da matéria. O segundo nível é os bons espíritos, os espíritos bons. Esses já têm toda a compreensão do bem, do carinho, do amor e cumpre todos a lei de justiça e amor. E esses são os espíritos bons. Esses não têm influência da matéria. Eles é que controlam, né, e influenciam. Não são influenciados pela matéria. Então, isso explica tudo o que o nosso amigo Sanzon fala. Ele fala assim, porque eu quero, a minha vontade. Então, se eu tenho mão, se eu isso, eu tenho. E ele fala do perispírito. Esse perispírito é a vestimenta do espírito. Quanto mais é inerente à evolução do espírito, quanto mais evoluído, não tem, menos denso é. Menos denso é. Nem os próprios espíritos lá conseguem ver. Então, Vamos e outra finalizar, coisa, o vamos controle da finalizar. vontade e o livre-arbítrio, você vai ganhando o livre-arbítrio também com a inerência, né? A inerência do conhecimento de si mesmo, que está na 122 do Livro dos Espíritos. Então, para nós entender tudo isso aí, nós temos que chegar nessa... Peraí, que tem gente que está só começando aqui. Ô, Adalberto, termina aí, por na favor. 122, ele vai falar sobre o livre-arbítrio, né? Se nós temos esse livre-arbítrio, aí os espíritos falam assim, o livre-arbítrio ele é conquistado. Nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é conquistado. Aí dá exemplo de uma criança. O teu filho, você deixa ele com 6 anos atravessar a rua? Não, porque ele não tem noção, ele não tem conhecimento de si mesmo, né? Simplesmente ele pega e atravessa a rua.
A partir do momento que ele vai tendo consciência, ele vai aprendendo do como se comportar, ele vai ganhando mais liberdade. Então, é ali que está na 122. Quando a gente está falando aqui de nosso lar, quando ele fala assim, de bônus hora, de pão, de roupa, aí a gente vê o nível de evolução que aqueles espíritos estão. Eles estão muito, muito terra. Eles estão muito, muito ainda matéria. Eles estão muito matéria. Então, eles têm que, aos poucos, ir ganhando mais evolução, e quanto mais evolução, eles vão compreendendo mais. Por isso que eu falei aqui, dei o exemplo aqui quando espíritos que vêm aqui no nosso grupo espírita sentindo dor, você não vai falar de Cristo, de espírito que não tem dor, que não tem cabeça, que o espírito não sente dor. Não, por quê? Porque se ele está sentindo dor, é porque realmente ele está ainda preso à matéria. E não adianta falar de Cristo para aquela pessoa que está doente. Não adianta falar de Cristo para aquela pessoa que está passando fome. Primeiro, você tem que dar o remédio para passar a dor. Primeiro, você tem que dar o pão, né, a sopa, para tirar a fome. Depois, a gente entra com a parte moral. Então, é mais ou menos isso. Eu estou falando demais, eu estou tomando conta aí. Bom, vamos terminar aqui. Eu não sei deixa eu só terminar esse aqui, parágrafo você pega, porque senão não vou terminar meu raciocínio. A visão dos espíritos não tem semelhanças com a visão humana, como que ele está falando. Da mesma forma que os seus corpos não têm semelhança real, porque tudo muda no conjunto e no fundo. O espírito já o disse, tem uma perspicácia divina que alcança tudo, porque pode mesmo adivinhar o que pensas. Também pode, se assim o desejar, tomar a forma que seja mais fácil para vos reconhecê-lo. Porém, o espírito superior, que terminou as suas provas, ama a forma que pôde conduzi-la à proximidade de Deus. Qual é a pergunta, Sam? Não, eu aqui estava a seguir o que o Alberto estava a dizer. Então, quer dizer, o bônus horas só Fala mais alto, porque eu não estou... O pessoal está aqui. O bônus horas só existe devido à proximidade. Não é por causa disso, eles estão materializados, por causa do fluido dele. Sim, não. Porque você sabe que é... eles ainda têm. Sim, porque você sabe que é uma colônia de transição. Sim. Então, eles necessitam, mas não significa que todos também estejam assim. Tem lugares lá na colônia que tem espíritos que estão trabalhando, está na biblioteca, está na isso, aquilo, outro, mas não significa... E eles não necessitam no estado como estava e como chegou o André Luiz. Eles não necessitam mais. Porque eles podem, sim, se alimentarem. Depende do estado, mas não é todo mundo que está nessa situação. Nós já vimos isso. E nós estamos falando das pessoas que foram socorridas, ele está falando também de alguns casos, mas não significa que toda a colônia esteja nessa situação, porque você viu no lar de Laura, e ela faz aquela sopinha e tudo isso, mas por quê? Porque ela explicou que trabalha 8 horas, que é necessário, e ela fez toda aquela explicação que nós já vimos que não há tanta necessidade, dependendo do estado mental, ou do estado do evolutivo, entre aspas, né? Daquelas pessoas. Não é bem por aí assim também. Todo mundo está nesse estado assim. Sim, mas o facto de estarem todos na mesma colônia, apesar de uns estarem mais evoluídos que outros, há sempre o estado geral funciona um bocado como na Terra. Sim. Porque estamos todos ainda tão ligados. Bom, ao despedir-se de Tobias, voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas,
você poderá descansar. O máximo de trabalho, cada dia, é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Mais uma vez. A sós com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentro das figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação, carinhosa e simples. Então, quando ele está mencionando aqui, posteriormente, a velhinha, por isso que eu fui buscar no céu e inferno. Como ele está usando a velhinha, ela está se apresentando, se apresenta ali, como o Adalberto está explicando, de acordo com a sua vontade. Uhum. Então, por quê? Por que ela está como velhinha ali? Porque se calhar é uma forma que tem de que as outras pessoas lhe. Entendeu? Foi por isso que eu pulei o que nós estávamos comentando, mas é pela vontade que nós estávamos comentando aqui, e o Adalberto esclareceu, minha vontade. Então, ela acha que seja conveniente, tem essa aparência também. Mas o que você queria falar? Tá tudo bem aí, Leide? Sim, tá tudo ótimo. Estou entendendo tudo. Eu queria só fazer uma pontuação aqui da questão da mudança, né? Que a pessoa toma forma, que os espíritos também inclusive é muito impressionante no livro da Ivone, tem um capítulo todo que ela emprega para os espíritos levianos, né? Que eles também aprendem a manusear os fluidos, né? E eles criam formas estranhas, né? Formas diabólicas de animais, né? Aí, quer dizer, não é só uma prioridade, uma prerrogativa dos espíritos puros, não, né? Os que são inteligentes, que entendem, conseguem também já manipular, né, os fluidos a seu favor, né, com a maldade, para maldade também. Porque depende. Eles têm até curso lá, viu? Não sei quem está falando aí. Leide. Tem curso, Leide, né? Como manipular todos os fluidos. Como fazer isso, tá? Eles controlam a sua vontade, né? É lógico que limitada, né? E sempre para o mal, né? Mas uma coisa que eles não podem disfarçar. Adalberto? Bloqueou. Bloqueou? Travou. Caiu a internet, a net dele. Já está bom. Uma coisa que eles não conseguem disfarçar, eles conseguem sim modificar seu perispírito, eles têm curso para isso, para controlar a vontade, e eles podem sim, e esse é muito perigoso, tá? Se nós estamos... Eu já vi médiuns, né, falando assim, nossa, aqui Bezerra de Menezes está aqui, eu estou vendo Bezerra de Menezes. E eu fiquei assim, cafifado, né? Nossa, que honra, né? Receber Bezerra de Menezes, né? Mas outros médiums, ficavam olhando, um olhou para o outro, eu olhei para um olhou para o outro, falei assim, Bezerra de Menezes, tá, vai vendo, né? Porque não é somente a forma, é o sentir, A emanação, né? Isso, exatamente isso. Você vai sentir, não é só estar, é estar e sentir o espírito. E aí não tinha nada a ver com Bezerra de Menezes, era apenas uma casca, era apenas uma aparência para enganar quem? Aqueles médios, aqueles espíritos, mais o quê? Ainda em zonas muito pesadas da matéria. Por que eu falei isso? Por que a gente fala isso? Porque nós temos que estudar a 100
do Livro dos Espíritos. Estudando a pergunta 100, que é um tratado da evolução do espírito, a gente vai entender. Quando a gente passar, hoje nós estamos como o quê? Espíritos inferiores, como o nosso amigo falou aí, né? Necessitamos de salário, necessitamos de roupa, necessitamos de muita coisa material, porque é inerente à nossa evolução. Quando nós passarmos para espíritos, bons espíritos, que é outra classificação, o controle da matéria pela nossa vontade se torna o normal. A matéria está aqui para nós, para ser controlada, porque a matéria é controlada pelo espírito. Na quarta-feira nós temos o quê? Nós temos o tratamento espiritual. O pessoal gosta, né, quando a gente fala assim, tratamento espiritual, opa, então vou tratar, né, com a espiritualidade o meu corpo físico. E quando chega lá, a gente vai tratar o quê? Da reforma íntima nossa. Porque tratando o espiritual, nós vamos conseguir tratar o corpo, né? As formas do corpo, se está com dores ou não, a gente vai tratar do psicológico para tratar o corpo. Então, é muito interessante. Mas não tem nada de espírito. Não. Existem os nossos amigos espirituais, e também, mas para nós tratarmos o corpo, que é material, nós precisamos tratar o espiritual. Então, minha amiga, é exatamente como você falou aí. Tá? Tudo é inerente ao grau de entendimento que o espírito está. Sim, eles até fazem o quê? Cursos para controlar a mente, controlar o perispírito, transformar o perispírito. Isso que você falou de Bezerra foi muito interessante, que eu presenciei depois de uma reunião administrativa, uma pessoa dando supostamente todo o formato de Bezerra, uma médium, depois a outro médium, mas não falaram quem, não, o espírito não se identificou, mas pela forma como mudou a voz e aquela parte velhinha, tudo isso. Aí eu fiquei pensando, peraí, qual a necessidade de Bezerra estar fazendo uma comunicação com os dois médios, com as duas médiums? E também tem uma coisa, por quê? O Bezerra tem a sua equipe. Ele não tem necessidade de ir presencialmente. São espíritos que estão no mesmo patamar que ele, eles têm os assistentes. Então, fala, Bezerra de Menezes, que é isso, fulano, aquilo outro. Ele não tem a necessidade, não tem a obrigação de estar nesse exato momento, quando fala, Bezerra de Menezes está aqui. Não. Por quê? Eles não manipulam os fluidos? Eles não estão também, não são espíritos bons? Nós que estudamos, foi muito interessante, por isso que nós sempre abrimos aqui parênteses. Nós estudamos os livros, mas falamos também sobre os vários tipos de espíritos, fomos até falando sobre Messias, os Cristos, os espíritos superiores, e foi mais fácil para que pudéssemos entender sobre isso, sabe? Porque muitas vezes pensamos que o Cristo é aquele que foi crucificado. Não tem nada a ver. Então, não sei se você estava presente, sabe? Você estava presente? Sim. Estava presente? Aí houve uma confusão, que não vem o caso agora, mas tudo bem, podemos falar, mas entre espíritos superiores e espíritos puros. Quando estão reencarnados, até, se eu não me engano, o Adalberto, em um dos nossos estudos, trouxe esse questionamento. Tu se lembra, Adalberto? Que o Paulo falou... Isso que é. Veja bem, quando Kardec fala assim, Jesus é espírito puro ou não? Não sabemos. Por quê? Não interessa se ele é espírito puro ou não. No próprio Gênesis fala assim, não importa se ele é um espírito superior ou um espírito puro. O que importa é o quê? Quando ele está na carne, quando ele está encarnado, ele tem todo o controle da matéria, porque é essencial dos espíritos da segunda ordem, do controle total da matéria. Quando ele está como espírito puro quer dizer, quando está com o espírito puro, porque ele não tem o perispírito.
O perispírito dele é muito, 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 muito rarefeito. Depois ele explica lá, tanto rarefeito que é, tão puro que ele, quando encarna, ele não encarna molécula, molécula, ele reencarna apenas nos pontos essenciais. Não sou eu que estou falando, é Kardec. Sim, mas ele fala também, que eu acho interessante, eu não vou me deter E aí nisso. eles se pegam no quê? Eles se pegam no quê? Como espírito puro. Mas esse como espírito puro, ele quer dizer assim, como puro espírito. Porque Kardec usa mesmo esse termo puro espírito ou espírito puro também quando vai falar dos espíritos inferiores, que eu acho que está lá quando fala do inferno, lá, não sei o quê, lá no céu e inferno. É o mesmo termo. Agora, o que eu falo para o meu pessoal aqui do Japão? Não sabemos. A grande dificuldade dos espíritas é dizer assim, não sei. É a pior coisa que tem. O espírita quer ter resposta para tudo. Mas agora com o Paulo Henrique fica mais fácil. Inclusive na própria revista Espírita. O Paulo Henrique, ele redefiniu o Jesus como espírito puro, errado. Eu falei isso na live. Eu não falei diretamente. E ele falou assim, Alberto, você está me desafiando. Eu falei, estou, porque está errado. Ele fala, não pode, veja só, está escrito aqui. E ele volta ao quê? Ele volta em 1858 para dar essa definição. Gente, 1858 não existia nem esse livro, o Livro dos Espíritos. O que tinha? O que é o primeiro Livro dos Espíritos? São 501 perguntas. É um livreto. Por que é um livreto, esse primeiro Livro dos Espíritos? Porque apenas as traduções, a arrumação daquelas 50 brochuras do pessoal do estudo que ele se propôs a fazer. Se nós pegarmos 58 até 60, 58, são 12 revistas de 58, 12 revistas de 59, e até março, se não me engano, que saiu a primeira edição de 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Então, essa comemoração que nós fazemos aqui do Livro dos Espíritos, que é 165 anos, não é 165 anos, não. Se desconta aí uns 4 anos, aí, os 2 anos, que foi de pesquisa de entendimento. Quando Jesus se comunicou lá como Espírito de verdade, ele falou assim, eu sou um espírito, um grande mestre do passado, né? Um grande filósofo do passado. Então, eles ficaram conjecturando lá que seria um grande mestre do passado e coisa, tudo. Né? Você não pode falar agora, mas depois, com um outro entendimento, a gente vai revelar quem eu sou. E depois que ele vai falar que é Jesus. Mas o grande embate é o seguinte, para mim, Jesus é um estagiário. Eu estou falando, tá? Para mim, Jesus é um estagiário. Ele fala assim, olha, é o seguinte, você vai reencarnar na Terra, depois que você reencarnar na Terra, aí então você vai se tornar um espírito puro. Mas isso aí para você. Então a gente não sabe como está, né? Então, não é uma questão tua. Por que nós temos que dizer assim? Por que eu falo isso que é o estagiário? Eu estou falando por mim, não está escrito em lugar nenhum. No meu entendimento, falo assim, Jesus vai, reencarna, e depois a gente vai ver. Ele é um estagiário. Se nós vamos pegar lá na 170, não sei se é 170, Maria, é 170? Não sei se é 170. Deixa eu ver aqui, eu acho que é 170. Bom, depois vocês vão ver lá. Na 170, ele vai falar assim, o Kardec vai perguntar o que é a última reencarnação. O que é o espírito na última encarnação? É puro espírito. Veja, procurem aí, eu acho que é 170, né? Não sei, deve ser.
acho que é 170. Ele vai perguntar assim, o que é o espírito depois da última encarnação? Ele se torna o quê? Espírito puro. O que nós não sabemos? O que nós não sabemos é se esta encarnação de Jesus foi a última. É isso que nós não sabemos. Foi a última ou não? Não sei. O que se perdeu no Espiritismo? A pesquisa da ciência, né? De vários grupos conversando entre si, conversando e não brigando, estudando e não brigando entre si, de entendimento, para resolver esse assunto. Quer, que nem eu tenho meu entendimento, o Paulo Henrique tem o entendimento dele, que eu não concordo, e ele fala assim, olha, tem um rapaz do Japão que eu não concordo com ele. E eu falo assim, olha, eu tenho um amigo no Brasil que eu não concordo com ele. Eu penso assim. E ele fala assim, eu penso assim. Eu acho que Jesus é um espírito puro. Não interessa se ele é puro. Interessa que ele é o nosso guia e modelo. Olha, tem um vídeo, eu quero que vocês me ajudem. Tem um vídeo de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, um vídeo. Estava na internet perdido. Aí quando ele fala assim, com todo respeito que eu tenho pelo nosso Senhor Jesus Cristo, do jeitinho que Chico falava, né? Jesus não é um espírito maior que nós temos. Existem espíritos maiores que ele, com todo o respeito que eu tenho por nosso amigo de Jesus Cristo. Então, ele fala assim, existem espíritos maiores. Então, essa escalada, e tem um entendimento muito grande na Revista Espírita, dizendo que a grande viagem do espírito começa quando você é um espírito puro. Tudo que nós estamos conversando hoje, conversando aqui do nosso lar, e que nós vamos receber a sopinha, que vamos receber casa, que vou passar para o meu filho, que não sei o quê, parará. Eu não quero casa no nosso lar para o meu filho. O meu filho que vá direto para as zonas maiores. Eu posso fazer uma observação aqui? Você mesmo falou das ordens dos espíritos, né? Escala espírita. E quando a gente pensa que dentro da terceira ordem são 6 classes, né? Dentro da segunda são 5, pode ser que tenha também uma classe que a gente ainda não consegue entender dentro das ordens puros, né? Porque eu acho que a gente tem um grau de entendimento que talvez muita coisa dali para diante que a gente não, para a gente ia ficar muito abstrato. Isso. Quem está falando? Eu não estou vendo tudo. E também tem, e como você está dizendo, a própria lei natural, todos os espíritos, tudo está em constante aprendizado. Está sempre. E como foi dito também por Paulo, sobre os espíritos crísticos, e depois ele até conversou também nessa live aí, sabe? Ele foi até em busca você se lembra que ele foi em busca, porque ele foi assim, não, você me cutucou, Adalberto. Né? E ele explicou até interessantemente. Mas sim, nós sabemos sim que existem espíritos superiores a Jesus, sim. Sim. E não sei por que tanto essa... uma coisa que, assim, no entendimento dele, ele quer que você veja que o entendimento lá no Brasil é que eles precisam de um Deus, parece, né? Eles precisam de um Deus. Eles precisam, assim, que Jesus possa ser o top das galáxias, né? O maioral. Não é. Jesus não, mas ele também... Mas peraí, Adalberto, não é bem por aí, não. Por isso que tem dizendo até que quando chega aos espíritos crísticos, tem as suas tarefas. E quando estão superiores, aí vão abarcar tem uma outra missão. Vem dizendo essas coisas também. Né, mas é aí que está o problema dos espíritas. Esse eu acho, né? Eu acho isso, porque na Bíblia, e até eu gosto muito de estudar até a parte da Cabala e assim, entende? Veja bem, coisas, ainda nós somos espíritos ainda imperfeitos, tudo que nós fazemos a conjuntura do que seria
na parte dos espíritos superiores e espíritos puros, nós não sabemos. Não temos ainda condições. Tanto é que, mesmo no Livro dos Espíritos, fala assim, olha, vocês não têm palavras para definir. Não tem como definir. A gente tem que falar assim, é como se fosse. Esse como se fosse, que é a grande situação dos espíritos. É como se fosse assim. Espíritos crísticos é assim. Espíritos superiores são assim. Espíritos puros é como se fosse. Esse como se fosse, ele está tentando trazer, o mais possível na nossa compreensão, como nós encarnados. É como se fosse. É que nem o Sanzon, né? O espírito feliz. É como se fosse, é como se eu tivesse colocado a mão entre as tuas mãos. É como se eu tivesse te abraçado. Mas ele não precisa de braços para abraçar, ele apenas o quê? Usa a força da sua vontade, do seu pensamento, ele envolve você, mas ele fala assim, é como se eu tivesse te abraçando. E quando eu faço o tratamento espiritual, eu falo assim, imagina, você tem que usar o quê? Aquela palavra, o quê? Aquela imaginação. O espírito tem isso, né? A imaginação. Imagina eu te abraçando. Imagine uma grande luz te envolvendo. Imagine agora você entrando num grande salão iluminado, cheirosinho e tal. Então, você vai usar o quê? A imaginação. Então, os espíritos usam a mesma técnica que a gente usa aqui, é a imaginação. É muito interessante esses estudos e ainda a grande dificuldade dos espíritos é tentar achar a resposta para tudo, coisa que nós não temos nem capacidade para entender. É isso. Só tentando aprender a compreender algumas coisas, né? Então, é por isso que é bom estamos trocando ideias, e essa faz parte do estudo. Sim. Bom, eu vou ter que finalizar aqui, que faltam, olha só, faltam nada, aqui são 20h30. E para quem quiser continuar conversando, eu vou parar a gravação, vamos para a segunda etapa, que é o magnetismo, e a Leide pode conversar com a Adalberto, que eu não sei o que aconteceu, não sei se ele caiu, mas vamos fazer a nossa prece. Desliga a gravação. Tá? Isso. Vou desligar aqui. Peraí, deixa eu parar. Vou desligar, tá, gente? Muito obrigada a todos que estiveram conosco, em especial ao nosso querido irmão Adalberto, a Maria, que tem uma voz maravilhosa. Ela ficou tão quietinha. Ela é quietinha, né, Adalberto? Tô quietinha. Não, mas Todo eu mundo coloquei lá no dormindo aí, né? chat. Não, eu coloquei no chat a resposta, é 170 mesmo. É 170 que o Adalberto falou, viu, gente? Tá aqui, ó. Ah, 170. Às vezes eu 170, para quem não eu tô ficando viu. velho, viu? Eu tô Deve ficando ficar. velho, às vezes esquecido. 170, para quem não viu, está no chat, que tem a resposta. Espírito bem-aventurado, um espírito puro. É bom que você tenha aí os universitários do teu lado, né, Adalberto? Graças a Deus que a Maria está aqui, a minha secretária. Coisa boa. Então, vamos finalizar a nossa gravação. Muito obrigada, com muito carinho, a Maria e a Adalberto por este bate-papo, que hoje foi um bate-papo. Isso que importa. Que aqui não tem ninguém mesmo que... Ninguém aqui é espírito nem puro, nem bom, nem espírito bom. Estamos em da terceira ordem. O negócio é procurar através do estudo, do aprendizado. Todos nós estamos necessitados de um bônus horas, né? Imagina você, se eu trabalhar por bônus horas, e vai de encontro a tudo que eu aprendi no Espiritismo, que é fazer a caridade desinteressada. Pois é, já não tem nem lógica. Fazer a caridade sem interesse nenhum, sem interesse, inclusive, do bônus horas. Pois é. Então, vamos finalizar aqui a nossa gravação. Muito obrigada, até a próxima. Beijo no coração de cada um.